Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gorete e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer os coelhinhos naninha. Eles são coelhinho naninha porque são bem fofinhos, feito com Microsoft, um material mais macio e sem muito detalhes aí para vocês presentearem as crianças nessa Páscoa ou também até fazer aí para ter uma renda extra. E para você que quer fazer esta aula junto comigo, nós temos um molde por apenas R$ 25. Você encontra na nossa loja física e também o molde digital no nosso site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder comprar o seu. E todos esses coelhinhos foram feitos com o mesmo molde. Eu apenas mudei a cor da roupinha. Aqui, por exemplo, eu fiz um macacãozinho rosa e esse no azul, para diferenciar. Então, vamos começar a fazer? Então, vamos passar o nosso molde para cartolina. E aí, nós vamos passar para o tecido. Aqui eu tenho o Microsoft duplo. E aí, eu vou riscar todo o meu molde no tecido. Aqui, eu já risquei eles, só para agilizar um pouquinho mais, ó. Já fiz assim, vamos passar com a caneta mágica. E aí, vamos costurar no risco. Então, vamos costurar. Então, aqui eu já terminei de costurar. Eu cortei ao redor, dando os piquezinhos aqui no pescoço, para poder virar melhor. Aí, nós vamos desvirar todas as peças. Aqui eu já desvirei, né? E aqui, nessa parte aqui de baixo, nós vamos fechar no molde. Ele tá aqui, A e B. Então, esse aqui, ó, nós vamos juntar esta parte com essa, assim, e vamos costurar aqui, vamos fechar aqui. E aqui atrás, nós vamos deixar aberto para poder encher. Então, ele vai ficar assim, ó. Essa parte vai ser costurada, a parte da barriguinha, que ela tem uma volta a mais aqui, ó. Então, agora nós vamos desvirar por essa parte que eu deixei aberta aqui, ó. Aqui eu já desvirei, então ficou assim, ó. Essa parte aqui ficou costurada, né? E aqui são todas as pecinhas já, e a gente vai encher essas pecinhas aqui. Depois eu mostro para vocês como ficou. Então, já enchi todas as peças. No pezinho, eu enchi até aqui a metade, mais ou menos. Ficou uns 7 centímetros aqui, ó. Coloquei um enchimento só até aqui, tá? E também não precisa encher demais, porque como é uma naninha, ela tem que ficar bem fofinha, tá? Os bracinhos também. E essa parte aqui, eu vou agora fechar aqui atrás, que eu deixei aberto para encher, né? E as orelhas, então, a gente não enche, só deixa as orelhinhas assim. Então, aqui eu vou fazer os pontinhos para fechar. Então, aqui eu já fechei. Agora, a gente vai colocar as perninhas aqui. Eu vou costurar também à mão, como é peça para as crianças, né? Então, eu não vou usar cola aqui. Eu vou fazer toda uma costurinha à mão para colocar as perninhas e os bracinhos, bom? Ó, então eu vou colocar aqui, essa costura aqui vai ficar pra frente, né? Que aqui é a parte da frente, e essa parte fica pra frente, as costuras, ó. Então eu vou colocar aqui, e aí eu vou costurar. Se vocês preferirem, pode fazer aquele ponto caseadinho, que passa pelo meio, né? Ó, que daí fica bem firme. E vamos costurar até aqui no final. Então, aqui eu já coloquei os dois pezinhos, duas perninhas, né? E agora eu vou colocar do mesmo jeito os bracinhos. Então, o bracinho ele vai ficar aqui e a gente vai costurar da mesma forma a mão para ele ficar assim, ó. Aqui eu tô usando uma linha de pesponto, que é uma linha um pouquinho mais forte. É mais resistente para fazer esses trabalhos manual.
Também podemos fazer os pontinhos caseado também. Vamos fazer toda essa parte aqui. Bracinhos colocados, os dois. E agora, nós vamos colocar a orelha. Essa orelha aqui, eu não coloquei arame, eu não fiz pesponto, porque como é para as crianças, né? Então, fica melhor sem muito detalhes. Então, agora eu vou posicionar a orelhinha aqui, né? As duas. E aí, eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei os bracinhos e as perninhas. Vamos colocar aqui em cima. E a gente vai fazer do mesmo jeitinho, com pontinho de pesponto. Vamos fazer as duas orelhinhas do mesmo jeito. As orelhinhas ficaram assim, ó, costurei aqui. Então, agora, eu vou fazer os olhinhos. Esse coelhinho, eu vou bordar os olhinhos e a fuça. Então, o olhinho eu vou pegar também uma linha de pesponto. Vou passar aqui, ó, mais ou menos a gente calcula, né? Passar daqui de um lado. Se vocês quiserem também fazer uma marcação, pode fazer. Sim. E aqui eu vou passando de um lado pro outro. Pra fazer um bordadinho. E eu vou afundar um pouquinho também, ó. Vou puxar um pouquinho a linha. E vou fazer assim, ó. Um pontinho cheio aqui. Ficar mais ou menos redondinho. Aí aqui vocês podem fazer o tamanho que vocês acham melhor, né? Vou fazer um pouquinho mais para aparecer. Agora eu vou lá pro outro lado. Depois a gente corta o acabamento ali. Vou lá, vou fazer a mesma coisa aqui nesse lado. Puxar um pouquinho. Até preencher aqui mais ou menos para ficar os dois do mesmo formato. Terminei o olhinho, ó, ficou assim. Se caso vocês querem colocar também uma pérolazinha preta, também pode colocar, só costurar bem, né? Às vezes também não é para criança, aí também facilita um pouquinho mais. E a focinha também, eu vou fazer uma marcação aqui com a caneta fantasma, né? Caneta mágica. Só para ter uma ideia mais ou menos que eu também vou bordar aqui, eu não vou colocar a fuça pronta, né? Tá? Vou fazer o mesmo jeitinho, pegar aqui uma linha de pesponto. E aí eu vou começar aqui. Vou colocar aqui embaixo para fazer o narizinho assim. E vou puxar até aqui em cima. Pra gente esconder depois esse nozinho ali. E aí eu vou preencher esse risquinho que eu fiz aqui, ó. Aí eu vou passando de um lado pro outro até preencher o narizinho até aqui, tá? Então aqui para acabar, eu passei o fiozinho mais uma vez aqui por dentro, né? E esse aqui, que era o comecinho do nó, eu passei todo por cima pra ficar bem firme. Então, aqui nós só vamos cortar, porque ele já tá arrematado. Ó, aí ele ficou assim, tá? Agora, nós vamos passar
para a parte da roupinha do coelhinho. Vamos dar início então à jardineira do nosso coelhinho. Aqui eu peguei duas partes, direito com direito, e mais duas partes, direito com direito, que aqui a parte da frente e a parte de trás são iguais. Então, eu vou posicionar aqui o molde e vou riscar nas duas partes, ó, aqui duplo, uma vez, e aqui também. Vou fazer as duas vezes aqui. E aí, nós vamos costurar no risco. Aqui, eu vou primeiro fechar essa parte maior, que é o gancho das duas partes. Antes de cortar, então, a gente vai costurar essa parte primeiro, tá? Então, vou pra máquina agora costurar isso ali. Ó, costurei uma vez aqui e agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Costurar os ganchos primeiro. Depois que eu costurei aqui, que eu fechei o gancho, aí eu vou recortar agora, deixando uma margem aqui, né? Porque a gente vai costurar no risco. Então, eu vou cortar. Então, ó, recortei aqui as peças, aí ele ficou costurado no meio, as duas ficaram iguais, ó. Agora, eu vou fazer duplo essa parte aqui, que a gente chama de ravel. Então, aqui eu vou pegar um outro tecidinho para costurar do avesso, para poder fazer um acabamento aqui que vai ficar nos bracinhos. Eu vou pegar aqui o meu tecidinho. O ravel eu faço dessa forma. Eu pego, marco mais ou menos aqui o tanto, né, que eu vou precisar. Mais ou menos que vai ficar até na metade da parte da cava, assim. Então, eu faço dessa forma. Pego essa parte do direito com direito do ravel. Posiciono aqui. E aí, eu costuro. Antes de cortar, eu costuro tudo ao redor. Então, eu vou passar na máquina tudo aqui fora a fora, tá? Ó, costurei todo o ravel aqui. Agora, eu vou recortar essa parte aqui que ficou sobrando. Eu acho mais fácil fazer assim do que cortar antes, porque aí, às vezes, pode ficar torto. Então, eu faço dessa forma. Eu acho bem mais fácil e fica mais bonitinho também aqui pra gente na hora de virar. Ó, agora esse aqui é o direito. Aqui eu usei uma outra cor, tá? Pode ser feito com a mesma cor, também da jardineira. Mas aqui eu quis fazer um xadrezinho que vai combinar depois com as outras partes. Aqui eu fiz as duas partes iguais, ó. Esta. E agora essa aqui também eu vou recortar. Terminei as duas partes, fiz elas iguais. E aqui, se vocês preferir, pode também passar com o ferro, tá? Que depois nós vamos passar uma costurinha. Mas primeiro, eu vou agora juntar esta parte com a outra parte. Agora, eu vou fechar as pernas aqui, ó. Eu vou daqui até aqui, os dois lados, tá? Fechei as duas laterais, que são as pernas, mas não fechei aqui ainda no meio da entrepernas. E agora, eu faço um pesponto aqui na máquina, né? Uma costura. Aí, eu faço todo ao redor. Por isso que eu gosto de fechar as duas primeiro, porque aí fica bem retinho as costuras. Então, eu vou fazer isso agora, né? Pra mostrar pra vocês como é que fica.
Então ficou assim, ó, o pesponto, que aí a gente conseguiu fazer ele todo fora a fora, tá? Terminei todo esse pesponto aqui. Agora, antes de fechar no meio das pernas, eu vou colocar, fazer uma tira aqui, uma barrinha, com outra cor, com a mesma cor dessa do Ravel, tá? Pra dar ficar um enfeite bonitinho aqui. Aqui, então, eu peguei um pedacinho aqui pra fazer o barradinho da perna. Aí, eu vou virar assim do direito. Vou dobrar ele, né? Fazer duplo. E aqui, eu vou costurar pelo lado do avesso, que isso aqui é a parte da perna. Vou fazer isso nas duas pernas, tá? Aí, agora, aqui que ficou o avesso, eu vou virar pra cá e vou passar uma costura aqui em cima, pra ele ficar viradinho pra cima, no direito da calcinha. Aqui o tamanho da barra, a gente colocou um tamanho ali no molde, né? Também aqui, se quiser fazer um pouquinho menor, um pouquinho maior, aí fica a gosto. Aí ficou assim. Como essa jardineira aqui eu fiz pra menina, então eu vou colocar uma rendinha aqui, um detalhezinho. Na do menino aí eu não coloquei, só vou colocar aqui, que aí fica também, é opcional, né? Se quiser, pra ficar um pouquinho mais decoradinho. Ó, eu vou costurar aqui em cima da costura. Então, ficou assim, e eu vou fazer na outro lado também, e depois a gente vai fechar no meio das pernas. Terminei de costurar aqui também no gancho, entre pernas, e agora vou desvirar. E essa parte, então, já ficou pronta. Vamos fazer agora as alcinhas, tá? E também eu tenho o bolsinho também para costurar. Aqui eu tenho uma tira que eu vou fazer para jardineiras. Eu já faço as duas juntas, né? Porque aí é mais fácil, depois eu só corto no meio, aí elas ficam do mesmo tamanho. Então, eu peguei a tira, dobro no meio e costuro até o final. Aqui eu terminei de costurar a alça, eu costurei essa parte e essa aqui também. Agora, antes de desvirar, eu vou medir aqui no meio e vou cortar. Que aí a gente fica com as duas peças iguais. Aí eu vou desvirar. Que nós precisamos que fique só um lado de acabamento. Assim. Aqui. Aí, aqui eu vou fazer um acabamento com a máquina de costura. Fazer um pespontinho, assim, costurar, né? Pra ficar mais bonitinho. Ficou assim, com a costurinha, e agora, essa aqui nós vamos costurar na jardineira. Então, aí eu vou colocar aqui em cima, essa aqui eu vou colocar por cima, e vou costurar na máquina também.
Então ficou assim, ó, o acabamento das duas alcinhas. Atrás, depois nós vamos colocar aqui, medir no coelhinho e vamos colocar aqui. Podemos costurar, né, com a mão, ou também, se preferir, pode colar. Agora, nós vamos fazer a parte do bolsinho. Eu tenho 2 tecidos aqui, o quadradinho do bolsinho, aí é direito com direito, e vou costurar todo ao redor. Aqui eu costurei ao redor os 4 cantos, aí agora eu vou fazer uma aberturinha aqui, só numa das partes, né? Cuidar para não cortar o outro lado lá, para poder desvirar. Os cantinhos aqui também, se quiser dar um picotezinho para na hora de virar, para não ficar com os cantos para fora ali, para ficar mais fácil para desvirar. Daí eu gosto de fazer tirar um pouquinho. Aí a gente vira bem nos cantinhos, assim. E agora eu também dou uma cortada, uma costurada nele aqui ao redor. Aqui eu vou colocar uma rendinha para dar um acabamento no bolso. É opcional, se você quer colocar, ou também às vezes se quiser só dar uma viradinha assim, também pode ser, tá? E aqui eu preferi colocar uma rendinha, que eu vou costurar pra ficar aqui, em cima, dessa partezinha aqui que é o acabamento. O bolsinho ficou assim. Agora eu vou posicionar ele aqui no meio, vou colocar um alfinete. E aqui, pessoal, seria melhor colocar o bolsinho antes de fechar aqui do lado, tá? Como eu acabei esquecendo desse detalhe, então agora eu vou fazer ele pespontado. Mas antes de fechar o lado das pernas, vocês podem costurar na máquina esse bolsinho, que fica mais rápido. Agora eu vou fazer um pesponto, tá? Pra ficar um acabamento ali e não deixar de colocar o bolsinho. Então sempre tem um jeito da gente consertar, às vezes, um erro que a gente acaba esquecendo. Aqui então eu vou fazer com uma linha de pesponto. Eu vou pespontar todo ao redor, tá? Também vai dar um detalhezinho diferente. O bolsinho ficou pronto, eu consegui fazer o pesponto dele agora. Então, se caso vocês esquecerem de colocar o bolsinho antes, podem fazer dessa forma, tá? Porque eu acabei esquecendo, mas consegui dar um jeitinho de colocar ele. Terminamos essa peça da jardineira e vamos para a última peça, que é a boina do nosso coelhinho, tá? Esse molde aqui é a parte da boina, que nós vamos fazer a partezinha da aba que vai ficar na frente. Aqui eu peguei 2 tecidinhos também, para fazer um que vai ficar por dentro e outro que vai ficar por cima. Então, eu escolhi 2 diferentes aqui. Pode ser o mesmo também. Aqui eu vou pegar o molde. Vou riscar. Aqui no meio, nessa costura aqui, eu vou deixar aberto daqui até aqui, mais ou menos, para depois a gente poder desvirar a peça. Então, eu vou costurar no risco também, tá? Costurei ao redor e deixei uma partezinha, então, aqui aberto. Agora eu vou recortar ao redor. Agora eu vou desvirar até onde que a gente deixou aberto aqui.
Sempre começando aqui por essa parte aqui, que é mais fácil. Arruma bem os cantinhos. Aqui vocês também, se preferir, pode passar com o ferro para as duas partes se assentarem bem. Então, ficou assim. Aí aqui, depois a gente vai colocar outra parte da boina, então vai ser fechado. Agora aqui vocês escolhem qual é a parte que vocês querem para baixo e a parte de cima. Eu vou escolher essa parte aqui, porque essa aqui foi os detalhes que eu fiz na calcinha, na jardineira. Então, essa aqui eu vou deixar para baixo. E vou pegar uma partezinha aqui, que vai ser a nossa boina. Eu vou franzir essa parte aqui e vou costurar ela nessa parte aqui, mas eu vou fazendo para vocês verem como tem que ser feita. Essa parte aqui é a que vai ficar em cima da boina, da abinha. Eu vou franzir ela na máquina, mas vocês também podem franzir ela na mão, se preferir, né? Eu vou ensinar aqui como é que eu faço na máquina. Eu já ensinei em outro vídeo também, mas para quem não viu, eu vou fazer agora. Aqui eu coloco no 9, é onde a gente aperta o ponto. E aqui eu vou colocar aqui no 5. E aí eu vou franzir ela, já fica mais fácil. Ó, aqui eu já, bem mais rápido de fazer. Agora, eu vou ter que colocar essa parte aqui. Eu vou ter que colocar ela aqui dentro dessa parte aqui. Então, eu vou costurar aqui, vou pegar essa parte aqui, vou colocar aqui. E eu vou ajeitando ela, vou abrindo aqui. Vou ensinar mais ou menos aqui, colocar um alfinete, que talvez fique mais fácil. A gente vai distribuindo aqui o franzido, para que fique proporcional, assim, né? Fica certinho. Tem que chegar até nessa partezinha aqui. Ó, então, ela ficou assim. Agora, eu vou passar na máquina normal a costura, vou costurar até lá, até aqui nessa ponta. Aqui, vou voltar a máquina, né? Não esqueçam de voltar ela pro ponto certo. E vou passar a costura. Devagarinho, vamos tirando os alfinetes. Ó, então, ele ficou assim. A abinha costurada com essa parte aqui. Agora, nós vamos pegar esta parte aqui, vamos virar para dentro, vamos costurar com essa daqui, aqui, vamos fazer assim, tá? E vamos costurar daqui até aqui. Então, fechei aqui. Agora, eu viro do direito. E nessa parte de cima, a gente vai franzir. Só que aqui, nessa parte de cima, eu vou franzir a mão.
porque aqui daí não dá pra fazer na máquina. Aqui a gente tem que fazer pra ela ficar bem certinha a boina, tá? Então, pra franzir, eu vou virar ele do avesso e vou começar a franzir aqui em cima. Então, aqui eu terminei de franzir. Aqui a gente puxa, junta tudo, amarra. Faz uns 2 nozinhos para ficar bem firme. Agora vamos virar ele pro direito. E aí ficou uma boinazinha. Aqui em cima depois a gente faz um acabamento com botãozinho. Até pode até colocar agora. Posso até colocar já um botãozinho aqui, porque depois já vai ficar pronto. Então, aqui também a gente costura. Aqui eu tenho um botão forrado, mas se vocês podem colocar, se vocês não têm, pode também forrar um outro botãozinho, às vezes com tecidinho, ou também pode colocar um outro modelo de botão, tá? Como eu tenho alguns aqui forradinho, eu já coloquei esse. Então, aqui eu vou costurar esse botão aqui dentro. Pode ser colado também. Mas aí, como é para criança, esses aqui que eu tô fazendo é para criança, eu vou costurar. Então, ficou o acabamento assim. Agora, então, vem a parte melhor, que é vestir o nosso coelhinho. Então, vamos colocar as roupinhas nele. Vamos colocar a roupinha jardineira primeiro. Aqui atrás aí nós vamos colocar a alcinha. Vamos transpassar a alcinha assim. Aqui eu vou costurar as duas partes, tá? Vou pegar uma linha e uma agulha e vou fazer a costura. Aqui, então, eu já fiz o acabamento, costurei, tá prontinho. Agora, vamos para a boina. Aqui, eu coloco um pouquinho de enchimento da fibra, pra ficar mais fofinha. E vamos colocar aqui na cabecinha dela. Aqui eu coloco um pouquinho de cola para não soltar. Se quiser também pode costurar. E aqui em cima também, para não escorregar. Tá bem firme, mas mesmo assim pode às vezes escorregar. Então, a gente coloca um pouquinho de cola. Se quiser deixar também pra cima, pode deixar. Dar uma ajeitadinha na boina. Na fibra, pra ela ficar assentadinha. Agora, só falta fazer umas bochechinhas rosadas. Usar um pouquinho de maquiagem, tirar o excesso. Aqui, quiser colocar nas orelhinhas também. Gosto de passar um pouquinho também nos pezinhos, assim.
Ficar mais rosadinho. Aqui não coloco botões, né? Porque como é para criança, às vezes pode soltar, mas se quiser botar, costurar, é também opção. E ela ficou prontinha. Ficou uma graça, né, gente? Terminei a coelhinha naninha. Vocês viram como foi rápido e fácil de fazer? E ela fica uma graça, né? Então, se vocês gostaram, deixa um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o meu próximo vídeo. Um abraço para todos vocês!